É isso aí, galera. Nação Rubro-Negra. Mais um vídeo para vocês aqui do canal Tamo Junto Nação. Bota lá no YouTube, por favor. É importante pra caramba. @tmj.nação. Se inscrevam no canal. Deixem um like lá. Acione as notificações no sininho. E vamos comentar aí, gente. Tô sentindo falta dos comentários de vocês nos nossos assuntos. Dá essa força para nós, precisamos, tá? Para continuar enchendo vocês de notícias. Temos muitas notícias do Mengão para vocês. Vamos começar falando do Gerson. Que acontece que o Gerson era para se apresentar, né, na França, ao Olympique de Marselha no dia 30. E assim não o fez. Então o jogador será multado entre 5% e 10% do seu salário devido a essa não reapresentação na data marcada. O jogador veio para o Rio de Janeiro tirar umas férias com esperanças de tentar aí o acerto com o Flamengo, entre o Flamengo e o Olympique de Marselha e Gerson. Não aconteceu. Essa novela vai longe. Essa novela tem muitos capítulos ainda. Por isso, o jogador foi multado pelo clube por não ter se reapresentado na data marcada. Gente, falando do técnico, muitos me perguntaram, por que o Vitor Pereira? A situação foi o seguinte: o Flamengo monitorou alguns técnicos. O que acontece? O Vitor Pereira foi a quarta opção, se eu não me engano. O Flamengo chegou a conversar com o Fernando Diniz, isso porque já estava aqui no Brasil. Porém, conversou com o JJ, que era a primeira opção, o Jorge Jesus. Jorge Jesus falou que para o Flamengo esperar até o meio do ano. O Flamengo não quis, porque o contrato dele é até o meio do ano. Conversou com o Diniz, conversou com o JJ, conversou com o Eduardo Cudê, que se eu não me engano acertou com o Atlético Mineiro, para depois se acertar com o Vitor Pereira. Essa foi a situação, tá? Então ele foi a quarta opção. A primeira opção do Flamengo era o JJ. A segunda opção era Fernando Diniz. A terceira, o Eduardo Cudê. E o Vitor Pereira, que foi acertado com o Flamengo, será anunciado em breve, foi a quarta opção para técnico do Flamengo, com essa saída do Dorival. Gente, agora vamos falar da saída do Rodinei. O Rodinei saiu, gente, não à toa. Eu acho que mais visando um motivo financeiro, assim como o Rafinha é exemplo do Rafinha. Inclusive eles têm o mesmo empresário, o Rodinei e o Rafinha, por coincidência, também para o Olympiacos da Grécia. O Rodinei saiu do Flamengo para ganhar o dobro que estava ganhando o Flamengo. O Flamengo ia fazer um reajuste salarial, não sei se chegaria ao dobro, provavelmente não. Assim como o Rafinha saiu para ganhar muito, o Rodinei também. Ambos para o Olympiacos da Grécia. O Rodinei vai ganhar lá o dobro do que ele ganhava aqui no Flamengo, tá? Então esse é um dos fortes motivos, ou se não o motivo, né, para a saída do Rodinei, né, que já era difícil realmente. O Flamengo chegou a tentar uma renovação, mas o empresário dele também fez muito a cabeça dele, né, que também isso rende dinheiro também para os empresários, né, também é uma boa para o Rodinei, pelo menos na visão dele. Eu acho que assim como o Rafinha, ele vai se arrepender. Vai ganhar o dobro do que ele ganhava no Flamengo, tá? Desculpem aqui, tô gravando dentro do carro, entendeu? Comigo não tem essa, não tem disse-me disse, eu paro tudo para gravar para vocês aqui. Agora vamos para a próxima notícia. Vamos falar sobre o CR7. O Flamengo que monitora o CR7, que busca empresários para ver se consegue aí uma possível histórica contratação do CR7. Seguinte, o Al Nassr da Arábia oferecerá ao CR7 1 bilhão por ano.
acho que contando premiação, contando tudo, chega a 1 bilhão por ano. Não tem, nunca, nem em sonho, como o Flamengo disputar com um time desse. Os caras são realmente bilionários, o show se demole trilionários, tá? O Al Nassr. Porém, eu acredito que o Cristiano, não sei se ele vai aceitar. O Cristiano Ronaldo, ele é movido a desafios, tá? Se ele aceitaria jogar ou não no Al Nassr da Arábia, isso é uma outra história. Fato é que é muita grana, muito dinheiro, porém ele não precisa disso, entendeu? Porque no Flamengo ele disputará 7 taças e uma delas o Mundial, que tem o risco, né, grande de jogar contra o Real Madrid, tá? Então essas aí são as informações do CR7. Agora, gente, vamos falar aí sobre o Dudu do Palmeiras, o que está sendo falado aí a semana toda sobre o Dudu do Palmeiras, tá? Que o Dudu não se acertou com o Palmeiras, mas isso são pendências bobas, gente. Aqui a gente não está aqui para enganar ninguém. O Dudu é muito difícil, muito difícil. Mais cedo ou mais tarde, ele deve se acertar com o Palmeiras. Embora tenha sido apurado e mostrado aí, todos já sabem, de conhecimento de todos, que o Dudu, time dele de criança, é o Flamengo. Porém, ele tem uma identificação muito grande com o Palmeiras nesses últimos anos aí. Conquistou muitas coisas com o Palmeiras. Isso faz com que o jogador passe a gostar do clube, passe a se identificar com o clube, né? Eu acho muito difícil, a gente não está aqui para enganar ninguém, o Dudu se acertar com o Flamengo. Caso uma tragédia, eles se desentendam e muitas outras coisas, o Palmeiras não venha a se acertar com o Dudu, aí sim o Flamengo passa a olhar pelo atacante de 30 anos, né? E tenta um acerto com ele, mas é muito difícil. É provável que o Palmeiras venha a se acertar com o Dudu mais cedo ou mais tarde, tá? Essas são as informações aí do atacante Dudu. Gente, vamos falar aí sobre o Coutinho, Felipe Coutinho, jogador do Aston Villa, que o Flamengo também monitora. Mas a verdade é que é uma situação difícil, é uma contratação difícil. É lógico que a gente está falando do Flamengo, e Flamengo é sempre Flamengo, não tem essa. Mas ele tem uma identificação muito grande com o Vasco, cria do Vasco. O Vasco não tem condições, nem com a 77, de contratar um jogador nesse naipe, nesse preço. Porém, o Aston Villa, já informações que vêm de lá para cá, já vem dificultando qualquer tipo de negociação, embora não tenha nenhuma proposta na mesa. O Aston Villa já declarou, que é o time inglês onde atua o Felipe Coutinho, que dificultará e muito a vida do Flamengo, caso o Flamengo venha a fazer uma proposta que ainda não fez. O Flamengo monitora de longe, tá? Então, galera, nação rubro-negra, será muito difícil ter o Felipe Coutinho, mas a diretoria acredita, vê com bons olhos um possível reserva para o Arrascaeta. Seria bom demais, desculpe aí, gente, aqui para o futebol brasileiro. A contratação do Felipe Coutinho aqui no futebol brasileiro, ele sobraria. Para mim, ele encaixaria como uma luva nesse time do Flamengo, tá? Agora vamos falar aí, gente, do lateral direito, que já vem sendo monitorado, vinha sendo monitorado e continua sendo monitorado como plano B para a saída de Rodinei, e não é de hoje. E foi divulgado, vocês sabem, do lateral direito Mário Fernandes, tá? Que atua no CSKA da Rússia. Ele é naturalizado russo e joga pela seleção russa de futebol, né? A seleção do país. Ele é cria da base do Grêmio, tá? Tem outros times brasileiros, a preferência é do Grêmio. O Flamengo monitora esse lateral, vai tentar a contratação do mesmo. O lateral direito Mário Fernandes, tá? Porém, imagina-se que ele dê preferência ao Grêmio, mas quando se trata de Flamengo é uma outra história. Mas por conta de laços afetivos que ele saiu do Grêmio, né, para ir lá para fora, enfim, atua pelo CSKA da Rússia. E tem aí outros concorrentes, como além do Flamengo tem o Grêmio, o Corinthians e o Atlético Mineiro, tá?
O jogador, a princípio, o que rola é que deva ter aí uma certa preferência ao Grêmio. Porém, o Flamengo, desses quatro times, é o candidato mais forte por ser o Flamengo, por ser o melhor time do Brasil e da América do Sul. Vamos falar aí agora também, gente. Seguinte, o lateral direito Guga, já que a gente está falando de lateral direito Guga, foi outra vez oferecido ao Flamengo. O Flamengo não tem interesse, eu não sei se pelo Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro não tem planos de renovar com o lateral Guga, mas eu acredito que tenha sido oferecido pelos empresários do jogador. O Flamengo não demonstra interesse nenhum em ficar com o lateral direito Guga, parece que foi da base do Avaí, ou foi formado no Avaí, mas hoje se encontra no Atlético Mineiro. Não tenho certeza dessa informação sobre o Avaí, mas eu acho que ele vem da base do Avaí, tá? Hoje no Atlético Mineiro é a segunda vez que ele é oferecido ao Flamengo, tá? E o Flamengo não se interessa pelo jogador. Porém, o vice da Gama, né, o Vasco da Gama, tem interesse no lateral direito. O staff do Flamengo descarta essa contratação desse lateral, o Guga, tá? O Flamengo não tem interesse no lateral. Enfim, ele foi outra vez oferecido. Gente, 8 pendências, 8, eu contei aqui, que o Flamengo tenta resolver de momento. São as pendências: renovação do Davi Luiz, que outros dizem que é tempo de contrato, outros dizem que é só ele voltar de férias, e outros dizem que é salário. Mas eu acredito que seja só por causa das férias, por conta das férias, esperar representação. 8 pendências. Primeira, renovação do Davi Luiz e renovação do Léo Pereira. A contratação em definitivo do Ayrton Lucas, tá? O empréstimo de Hugo Souza, o Neneca, goleiro reserva, tá? A negociação e contratação do goleiro Agustin Rossi, a busca por um lateral direito, que eu acabei de falar, a busca por um volante, o caso do Gerson tá enrolado, essa novela vai longe, e a reapresentação do elenco, já que o técnico Vitor Pereira tem contrato até com o Corinthians. Tudo bem que pode assinar um pré-contrato, assim como a exemplo de jogadores, o técnico é a mesma coisa. Com 6 meses ele pode assinar um pré-contrato. Então a reapresentação dos jogadores, a diretoria entende que pode estar atrelada à apresentação do técnico Vitor Pereira. São esses os 8 itens pendentes, pelo menos por enquanto, da diretoria do Flamengo, tá? Promessa de rever plano do estádio em janeiro. A diretoria promete rever. Mas a diretoria tá agindo? Tá agindo, tá emperrado, tá lento, tá devagar o negócio, mas a diretoria promete rever a fundo, essa é a palavra, rever a fundo esse esquema do estádio do Flamengo para 110 mil pessoas já em janeiro, porque a diretoria entende que tem muita coisa para ser acertada, para ser revista, planejamento de 2023, elenco, enfim. Então o Flamengo promete rever, já está, não que tenha parado, mas está emperrado, está lento, rever a fundo, mergulhar a fundo nessa situação do estádio agora em janeiro de 2023, que tem outras prioridades à frente do estádio. Não que a diretoria tenha deixado tenha deixado de ver isso, tenha perdido o interesse, não, mas em janeiro de 2023 a diretoria vai se aprofundar nesse assunto do estádio, tá? Mudança de horário nos jogos da Globo, né? Mas tá falando da Globo, interessa o Flamengo, que o Flamengo vai jogar também com transmissões da Globo. Mudança de horário, assim, mas é o pré-jogo, né? Que os jogos vão ser às 4 horas e a partir das 3h40, 20 para as 4, mais conhecido como 20 para as 4, começará a programação da Globo, tá, gente? Aos domingos. Então essa é a informação rápida sobre a Globo. Enfim, tô falando que transmissões do jogo do Flamengo, né, interessa um pouco a nós. Tem muita gente que gosta de ver o pré-jogo, então começará 20 para as 4
20 para as 4, o pré-jogo aos domingos da Globo, né? Everton Ribeiro e Pedro. O que acontece, gente? Que o Tite faz uma média danada, mas esse cara, ele tem uma certa coisa com o Flamengo. Ainda tem gente que quer que o cara, depois que sai da seleção, venha para o Flamengo. Não é boa ideia, não é o estilo de jogo do Flamengo. Ele é mais defensivo, certas vezes a gente precisa ser defensivo também. Mas o Flamengo não é time reativo. O Flamengo é time ofensivo. Everton Ribeiro e Pedro provavelmente serão banco também no jogo, né, de Flamengo não, de Brasil e Camarões, tá? Serão banco mesmo o Brasil entrando com o time reserva, tá? A provável escalação do Brasil, né, não conta com Everton Ribeiro e Pedro, que serão banco, podendo entrar, mesmo o jogo não valendo muita coisa, que o Brasil já está classificado, a não ser a liderança do grupo, podendo entrar no decorrer do jogo. Então, portanto, informações que vêm de lá para cá é que Everton Ribeiro e Pedro, mesmo com time reserva, serão banco no jogo entre Brasil e Camarões. Gente, vamos falar sobre o Anderson Talisca. Há quem diga que essa proposta que o Al Nassr vai fazer de 1 bilhão por ano do Cristiano Ronaldo facilite para que Anderson Talisca venha para o Flamengo. O Anderson Talisca já sabe do interesse do Flamengo, tá? Gostou, ele achou, vê com bons olhos uma volta ao Brasil e principalmente uma volta ao Flamengo. Porém, o Flamengo ainda monitora de longe a situação, tá? Entendido que com a possível contratação do Cristiano Ronaldo para o Al Nassr, que eu não sei se acontecerá, mas facilitaria uma vinda do Anderson Talisca ao Brasil. Além de outros fatores, alto salário, alto custo de contratação. Não sei se o Flamengo vai tentar uma compra definitiva ou um empréstimo, com opção de compra, que é o mais provável. Mas a diretoria vê com bons olhos, se caso isso aconteça, uma vinda do Anderson Talisca ao Brasil e ao Flamengo. Porém, falta proposta. O Flamengo não formalizou, não botou na mesa, não oficializou nenhuma proposta pelo Anderson Talisca. Por enquanto, o Flamengo monitora de longe esse jogador, que é interessante, é uma indicação do Vitor Pereira. Não lembro desse jogador, o futebol dele, não lembro se eu vi, eu esqueci, eu não lembro desse jogador jogando. Porém, bons comentários aí, dizem que é um bom jogador, muito bom jogador. Eu não posso opinar sobre isso. Porém, lugar de grande jogador é aqui. E se for o caso, que venha. Vamos ver o que vai dar, vamos ver se vai se identificar, vamos ver se vai se adaptar ao Flamengo caso seja feita essa contratação, tá? Essas são as informações sobre o Anderson Talisca. Uma paradinha que é uma notícia atrás da outra, só para falar para vocês, pessoal, vamos se inscrever no canal, inscreve seu irmão, seus filhos, todo mundo, bota lá no YouTube, @tmj.nação, tá? Vocês vão ver lá a imagem do amigo, se inscrevam no canal, dá essa força aí, deixe o like de vocês, tá? Mas estamos junto nação. Gente, é de graça, não paga nada, 0800, é grátis a inscrição. Ajudem aí no canal, humildemente peço a vocês, é só botar no YouTube, @tamo junto nação, tá? Se inscrevam no canal. Vamos continuar com as notícias do Mengão, porque aqui a gente não para, tá? Eu estava falando sobre o Anderson Talisca, agora vamos falar, gente, sobre o Jogo das Estrelas. Jogo das Estrelas que acontece todo final de ano, jogo do Zico, tá? Várias celebridades, muitos jogadores que jogaram no Flamengo, ou às vezes que jogam no Flamengo, mas principalmente o nosso Zicão, né? Nosso ídolo maior. Jogo das Estrelas será no Maracanã, no dia 28 de dezembro, às 20h30, mais conhecido como 8h30 da noite, tá? E cairá numa quarta-feira, tá? O Jogo das Estrelas. Vamos prestigiar aí o nosso Zicão, ações beneficentes que ele faz todo ano. Será no dia 28 de dezembro, na quarta-feira, às 8h30 da noite, tá? Vamos falar, gente, sobre o Bruno Henrique. Por que eu vou falar sobre o Bruno Henrique? Porque ele volta em 2023, tá?
volta em 2023, não sei se vai voltar da mesma forma, esperamos que sim. É um grande jogador, tem crédito no Flamengo, a torcida gosta dele, ele gosta do Flamengo, uma identificação muito grande. Ele, Bruno Henrique, se lamentou nas redes sociais sobre a saída do Dorival Júnior, que ele já trabalhou com Dorival Júnior, né, anteriormente. Ele gosta do técnico, e o técnico era querido e é querido pelos jogadores. Agora, por que eu estou falando isso? Porque essa lamentação da saída do Dorival Júnior pelo Bruno Henrique nas redes sociais é um motivo de alerta para que o Flamengo e principalmente o Vitor Pereira abra o olho, porque vai ser difícil ganhar o vestiário, tá? Com essa saída, um técnico muito querido, enfim, saiu da forma que foi. Isso não compete a nós. Compete a nós agora é apoiarmos, nós torcedores, apoiarmos o atual técnico Vitor Pereira, inclusive, que foi a quarta opção dos técnicos que o Flamengo queria, tá? A primeira opção, com todo o staff do Flamengo, alguns queriam o JJ de volta, outros não, mas com toda essa dificuldade, o JJ ainda foi a primeira opção para o Flamengo. O Vitor Pereira foi a quarta opção. Devemos apoiar o nosso técnico, tá? É um bom técnico, tá? Foi a quarta opção, mas devemos apoiar. Já que está no Flamengo, devemos apoiar e torcer por ele e pela equipe, tá? Essas são as notícias sobre a lamentação do Bruno Henrique e outros jogadores, provavelmente também, que são muito chegados ao técnico Dorival, né? Então, por isso que eu estou falando sobre tudo isso, por causa do Vitor Pereira. Vai ter que ganhar sim o vestiário, vai ter que se dar bem com os jogadores, enfim. Isso aí nós só vamos saber na hora. Mas eu acredito que deva ter aí uma força também do Marcos Braz, que ele não é bobo, deve dar essa força aí e tomara que tudo dê certo, né? Ele dando certo, ele é um grande técnico, tá? É um grande técnico. Não tem títulos relevantes, mas tem alguns aí, como por exemplo o bicampeonato português, enfim. O JJ também não tinha títulos relevantes até vir para o Flamengo. Mesma coisa o Vitor Pereira. Tem até um pouquinho mais do que o JJ, mas se vai acertar ou não, se vai dar liga ou não, é uma outra história. A nossa função como torcedores, é ter que apoiar o técnico e a equipe, tá? Agora, gente, vamos falar sobre o goleiro Hugo Souza. O goleiro Hugo Souza tem aí mais uma proposta. E agora o nome do time é um time da Holanda, AZ Alkmaar ou Alkmaar da Holanda, tá? Que também está de olho no nosso goleiro Hugo Souza, que o Flamengo pretende aí, tem planos para ele, pretende fazer aí, pretende passar o goleiro aí por um empréstimo, tá? E outra notícia também é sobre o mesmo Hugo Souza. O que acontece é que o Flamengo tem um planejamento ousado para o goleiro Hugo Souza. O que acontece? O goleiro Hugo Souza, ele tem 3 ou 4 propostas. 3 propostas, tá? O Vissel Kobe do Japão, esse AZ Alkmaar da Holanda e o Estoril de Portugal, tá? E qual é o plano ousado do Flamengo? Tamo junto, nação. O plano ousado do Flamengo é que o goleiro venha a ser emprestado, ganhe experiência, tá? E mais pra frente volte e tenha mais chances no Flamengo. Tenha uma segunda chance no Flamengo. Por quê? Para que ele venha a oscilar menos, tá? E venha a valorizar para uma futura venda, tá? Esse é o plano ousado do Flamengo, já que o goleiro não caiu nas graças da torcida, não veio bem, falhou muito durante esse tempo. A gente sabe que é um goleiraço, é um goleiro de qualidade, porém sentiu a pressão. Então o plano ousado do Flamengo qual é? O goleiro Hugo Souza tem essas 3 propostas: Vissel Kobe, o Estoril e AZ Alkmaar da Holanda. O Flamengo pretende emprestar o goleiro, tá? Para que ele ganhe rodagem, para que numa possível segunda chance
ou terceira chance já, né? Ele venha a oscilar menos, ganhando rodagem e experiência, venha a oscilar menos e seja valorizado para uma futura possível venda, né? Com grandes valores maiores, de repente até os valores até bem acima da média, bem acima do que seria uma venda hoje. Então, Flamengo, um plano ousado para que isso aconteça, é que o Flamengo venha a ganhar venha a ter um grande lucro em cima desse goleiro que é cria da base, tá? Gente, essas são as notícias. Mais tarde tem mais. Obrigado. Se inscrevam no canal, bota lá no YouTube @TMJNação. Vocês vão ver a imagem do amigo. Se inscrevam no canal, tá? Dá essa força aí, deixa o seu like. Obrigado, gente. Mais tarde tem mais. Tamo junto, nação.